Boa noite, pessoal. Estamos entrando aqui para mais uma conversa nossa, um bate-papo nosso. É numa live que eu considero assim das lives muito importantes que a gente tem feito, porque todos ontem acompanharam a greve, né? A paralisação dos entregadores de aplicativos e acompanharam com muita atenção, que é uma categoria muito grande e é um movimento extremamente inovador. E nessa inovação, líderes surgem e o principal líder desse movimento está aqui conosco hoje. Atrasamos um pouquinho porque ele estava em outro debate, tem sido muito demandado, ele não tem se negado a conversar, a expor as suas posições, a expor as suas ideias, né? E isso é muito importante para esse momento que nós estamos vivendo de grande precarização do mundo do trabalho e um momento de riscos democráticos também. Então eu vou chamar aqui o Paulo Galo, que é como ele é conhecido, o principal líder do movimento dos entregadores de aplicativos, que ontem fizeram um lindíssimo movimento no país, e é com muito orgulho, com muito prazer, que eu chamo aqui essa liderança, essa nova liderança do movimento dos trabalhadores no Brasil, e que vai conversar um pouco conosco. Vou chamar aqui o Paulo Galo, já está aqui. Vamos ver se ele já está chegando. Ei, Paulo. Chegou. Eu sei que você estava super demandado. Que prazer te receber, Paulo. Quero te agradecer você ter topado o convite. Eu sei que você está saindo de uma conversa para outra, deve estar muito cansado. A partir, inclusive, de ontem, né, do grande movimento que vocês fizeram, e entrar direto aqui em 2, 3 conversas não é fácil. Eu sei que isso é cansativo. Mas para nós, Paulo, que somos militantes desse campo do mundo do trabalho, que somos militantes, e eu que sou parlamentar da esquerda popular, eu não poderia deixar de trazer você para você falar de tudo isso que vocês estão vivendo, de tudo que vocês estão reivindicando, e a gente conseguir divulgar de forma mais concreta e ampla esse trabalho e esse movimento de vocês. Então, é um prazer te receber, viu? Um grande prazer. E eu queria, Paulo, para começar, que eu sei que você está saindo de uma outra conversa, mas seria muito importante para a gente que você começasse falando quem é você, assim, quem é você, um pouco da tua história, como você chegou na categoria. Eu sei que você é de São Paulo, da Zona Oeste de São Paulo, pelas entrevistas que você dá, mas seria importante você falar um pouco de você, como você chegou a essa tarefa, a esse trabalho, e como você se estimulou, se animou a entrar nessa luta política que você faz hoje em nome da sua categoria. Boa noite, Paulo. Boa noite, Andira. Apareceu o Jornal Nacional agora, né? Boa noite, Paulo. Boa noite, Andira. Eu comecei a trabalhar como motoboy em 2012. Eu fui de 2012 a 2015 trabalhando como motoboy, certo? E aí eu sofri alguns acidentes ali que quase custaram a minha vida. Eu falei, mano, não vou ficar correndo risco de vida para encher bolso de patrão, não. Vou meter o pé. E aí eu fui ser camelô, trabalhar com pintura, trabalhar com repositor de mercado, trabalhar com uma série de coisas. E aí quando chegou em 2017, minha filha nasceu, eu estava trabalhando como técnico de telecom. E aí eu fui mandado embora, no mesmo período que a minha filha nasceu, me desesperei, segurei ali até 2019. 2019 eu fui atrás de comprar uma moto para mim poder trabalhar, né? Que eu precisava voltar para a pista de novo. E aí, quando eu fui descobrir o mercado, os aplicativos já tinham dominado o mercado e eu tive que me cadastrar nos aplicativos e trabalhar com os aplicativos. E aí eu fui sofrendo vários bloqueios injustos, dívidas, um monte de coisa absurda foi acontecendo comigo, até que no dia 21 de março, no meu aniversário de 31 anos, no meio da pandemia, o pneu da minha moto furou, eu não pude dar sequência na entrega, informei o aplicativo dizendo que ele deveria mandar outro entregador lá para pegar o pedido, e esse nem é um procedimento do aplicativo, mas eu sugeri isso para o aplicativo, né? Falei, mano, tô na Vila Olímpia, é 11 horas da noite, aqui não tem borracharia aberta, eu não vou conseguir dar sequência. Tem como mandar um outro entregador pegar aqui o pedido comigo e dar sequência? Aí o aplicativo falou, não precisa, pode cancelar o pedido e ir embora, arrumar sua moto. Eu falei, certeza, se eu cancelar, vocês vão me bloquear. Ele falou, não, pode ficar tranquilo, não vai bloquear. E no outro dia eu tava bloqueado. E aí eu decidi que eu ia atrás de fazer a denúncia. Falei, já era, tô ferrado mesmo, agora eu vou pra cima, vou fazer a denúncia. E aí foi quando se iniciou essa história aqui de entregadores antifascistas. E aí você teve bloqueio dos outros também, Paulo? Todos os aplicativos te bloquearam?
teve essa retaliação? Depois que eu fiz a denúncia, que foi pelo The Intercept, pelo dos Jornalistas Livres, Sim. a denúncia viralizou, porque eu falo assim, tem uma parte do vídeo que eu falo assim, você sabe o quanto é difícil, quanto é tortura carregar comida nas costas com a barriga vazia? E aí isso acabou viralizando e eu criei um abaixo-assinado que pede alimentação e álcool em gel para os entregadores. O abaixo-assinado viralizou e aí eu fui atrás de tentar introduzir meus companheiros na luta também. E aí os companheiros começaram a me mandar para Cuba, dizer que falava assim, Galo, o aplicativo não tá bom, desliga o aplicativo e vai para Cuba. Eu falo, pô, companheiro, eu tô numa luta por comida para nós. Os caras falaram, comida, mano. Nós quer ganhar melhor para nós comprar nossa própria comida. Ela falou assim, caramba, companheiro. Aí eu me toquei que essa coisa de empreendedorismo tinha pegado os companheiros, os companheiros já não se sentia mais trabalhador, né? Olha o Ecla do Saci aí, comentou. O Ecla do Saci é da hora, mano. Eu vi que esse negócio de empreender de jeito, eu precisava uma alternativa nova, eu vi, né? E aí eu fui atrás dos companheiros entregador que era de bicicleta, para trocar essas ideias. Como os companheiros entregador de bicicleta não mandou eu para Cuba, eu falei, é aqui que eu vou ficar, mano, é por aqui que eu vou iniciar, né, a luta. Fazer a disputa, né? Fazer a Ah, disputa. Eu acho que o movimento de vocês, Paulo, expressa assim, talvez de forma muito aguda, o que é a exploração no mundo do trabalho hoje, o que é o grau de precarização e de exploração que muitos têm, são internacionais, não são nem do Brasil, né? Então, é uma luta, não é uma luta fácil, é uma luta difícil, né? Porque você está lidando com patrões que lidam com vocês virtualmente, né? Mas tem ali o intermediário, vamos dizer, aquele que tem o produto para você entregar, né? Então, talvez fosse importante você falar como é que isso funciona, quanto que alguém ganha por quilômetro trabalhado e qual é a realidade de vocês. E como é essa relação tríplice, né? Vocês com o aplicativo e as lojas e os fornecedores de matéria, né? De material que para você entregar, de alimento ou de remédio, seja lá, vocês, no caso, entregam comida, a maioria, né? Mas não sei se aí envolve aplicativos de outros tipos de produto. Então, seria importante você falar a realidade, qual é a reivindicação de ontem daquele movimento e como é que está hoje a relação de vocês, se teve algum resultado o movimento de ontem e qual é a relação de vocês com esses patrões, vamos dizer, virtuais e também os intermediários aí por onde os produtos são produzidos. então, nós é tipo um faz tudo sobre rodas, né? Você pede um remédio, a gente vai comprar. Você pede uma escova de dente pro seu cachorro, a gente vai comprar. Você pede um produto de sexy shop, a gente vai comprar. Você esqueceu um casaco no centro da cidade, você mora no Capão Redondo, a gente vai buscar e leva para você lá no Capão Redondo. É que os clientes de aplicativo não são tão da periferia assim, né? Os clientes de Claro. aplicativo hoje eles estão mais no centro, mas tem um pessoal da periferia que utiliza os aplicativos também. Hoje nós um faz tudo sobre rodas, né, mano? Tem aplicativos, todos têm seu defeito, né? Eu não gosto de ficar falando de um. Mas tem de aplicativo que coloca dívida para o entregador, por exemplo. Se você pede um remédio no aplicativo X e eu vou lá e compro o remédio para você, e depois que eu comprei, você cancela. Automaticamente entra a dívida do remédio para mim. Se o seu remédio era R$ 300, entra uma dívida de R$ 300 para o entregador. E aí o entregador tem que se matar para provar de que aquela dívida não foi feita por ele. E muitas vezes você assume a dívida. Eu já assumi várias dívidas. Já assumi dívida de 300, de 100, de 60, de 10. Então tem essas coisas aí, né? E o que é isso proporcional ao salário de vocês? Quer dizer, como é que isso funciona? Quanto vocês ganham por quilômetro? Tem algum salário mínimo? Ou é tudo por entrega? É bom que as pessoas saibam disso, porque isso é importante para compreender o tamanho e a dimensão da batalha de vocês, né? Então, ó, eu falo por mim, né? Eu trabalhava 12 horas por dia para fazer ali 100, R$ 120 por dia, né? E aí disso eu tinha que tirar a prestação da moto, disso eu tinha que tirar aluguel, disso eu tinha que tirar o plano de celular, alimentação, né? Tudo. E aí Ou você escolhe seja, as. o aplicativo não cobre nada. Se roubarem sua moto, o problema é seu. Se roubarem sua bicicleta, o problema é seu. Se perder o produto, o problema é seu. Não tem seguro nenhum, não tem direito trabalhista nenhum. E o que se ganha é por quilômetro rodado. É isso, Paulo? O que ganha é quilômetro rodado. É isso aí.
Mano, os comentários é muito engraçado. Um fala É, assim, vai Petralha, o outro fala, vai gado, vai Petralha, vai gado, ué, a democracia é assim, né? né? É assim. Mas é Engraçado. importante você falar disso, quer dizer, eles não cobrem nada, nem a tua alimentação, mesmo que você trabalhe 12 horas num dia, não tem cobertura de alimentação, não tem nenhuma proteção trabalhista, você não tem nenhuma proteção de seguro sobre o teu transporte, nem sobre a mercadoria, ou seja, o problema é seu, é isso? É tudo meu. O aplicativo não dá nada pra gente. O aplicativo só dá R$ 1 por quilômetro. E esse R$ 1 por quilômetro ainda é ilusório. Porque a gente anda muito mais. Às vezes a gente anda 18 quilômetros para ganhar R$ 5. Só que o aplicativo coloca assim, 5 quilômetros, R$ 5. Só que se eu estiver na Vila Madalena e o pedido tocar no Itaim, eu tenho que me deslocar 4 quilômetros até o Itaim para pegar o pedido, percorrer mais 5 quilômetros para ir até Moema, entregar o pedido, e aí depois eu tenho que voltar mais 9 quilômetros para trás para chegar no ponto de destino que eu estava, no ponto de origem, para pegar mais pedidos. Então, ou seja, eu utilizei 9 quilômetros para ir, 9 quilômetros para voltar, fiz 18 quilômetros, percorri 18 quilômetros, vou receber R$ 5. Sim, e aquela mochila que vocês usam para carregar? Nós paga ela, tem que comprar ela. Qualquer Vocês coisa que tem que comprar, compram, tem que comprar. E tem gente que mesmo usa para aquilo, publicidade na mochila. e tem gente que usa como se fosse a jaqueta da Louis Vuitton, acha bonito, vai lá, compra e usa. Ou seja, mesmo com aquela publicidade toda, quem banca a mochila são vocês. Não É, tem nenhum valor que cubra a compra dessa mochila. Isso é um problema do entregador também. problema do entregador. Agora me diz uma coisa, Galo. Eu sei que na tua história você tem uma relação, pela entrevista que eu vi tua, relação com rap, né? Com hip hop, e isso, de alguma forma, você diz que te politizou. Te Uhum. trouxe assim um conhecimento maior da tua realidade, do teu universo. Nós estamos em meio a uma pandemia onde, pelo menos assim, a minha análise é de que nós estamos vivendo uma orfandade econômica, política e sanitária por parte do governo federal. A gente até precisa, nesse momento, expressar nossa solidariedade com mais 1.200 famílias que perderam hoje seus entes queridos pela Covid, em 24 horas, né? Então, eu te diria o seguinte, olhando para a tua politização desde menino e olhando para a realidade de hoje, né? Talvez eu consiga fazer esse link, essa vinculação de por que seu aplicativo é entregadores antifascistas, né? Mas seria bom você falar como é que foi esse salto, qual é a tua análise hoje política da realidade que a gente está vivendo, antes de eu entrar no balanço da greve e nos desdobramentos que nós podemos pensar juntos aí sobre ela. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer saber a minha análise política antes da greve e depois da greve? Não, a tua análise política da vida mesmo, do momento Tá. que o Brasil está vivendo hoje, porque você fez um aplicativo chamado Entregadores Antifascistas. É o nome do movimento. Então, isso tem que ter uma justificativa a partir da tua análise Ah, tá. política, né? Entendi. Então, veja bem, ó. Para mim, onde que a coisa começa? A coisa começa no momento que o rico começou a sabotar a política no Brasil para se vender como solução no futuro. É aí onde o problema começa. O rico sabotou a política para se vender como solução no futuro, né? Porque assim, ó, não existiria um político corrupto se não existisse quem o corrompesse. Não existiria o político corrupto se não existisse quem o corrompesse. A gente está nessa situação no Brasil porque as pessoas querem dizer que é por causa da corrupção, né? Ah, a corrupção acelerou e o Brasil tá assim, tal, tal, tal. Mas as pessoas falam bastante da pessoa que se corrompeu e não da pessoa que o corrompeu. E o grande problema está no que o corrompeu. O problema não está tão em quem pegou o dinheiro do Joesley. O problema está mais no Joesley em si, entendeu? Então, várias pessoas, esses ricos sabotaram a política para se vender como solução no futuro. Como que eles vão se vender como solução no futuro? Se apresentando como não políticos. Ó, eu sou um não político, eu fiz muito bem pela minha empresa, administrei muito bem a minha empresa, fiz isso muito bem e agora eu estou pronto para fazer isso pelo Brasil também. E aí a gente tem que ter uma consciência forte, um espírito forte, uma força X, para chegar nesses caras e falando assim, sai daí. Sai daí que lugar de não político não é na política não, mano. Volta para sua empresa, vai arrumar carro velho, o seu negócio é lata velha e dá licença. Entendeu? Nós tem que ter essa força para chegar nesses caras e falar isso. Você não era lobista, bonitão? Sai fora, vai fazer seu trabalho de lobista. O que você tá querendo agora aí virar político? Não, 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 não. Certo? Então, o que acontece? Para mim o problema começa nisso. Quando os ricos do país começam a sabotar a política para se vender como solução no futuro. Nesse processo dos ricos querer sabotar a política, porque é fácil, se eu sou rico, é fácil eu sabotar a política. Eu vou ali, vejo os mais fracos dos políticos institucionais,
compro eles, e aí depois eu mesmo abro o jogo aí por aí de que os caras é corrupto. Fala aí, ó, os caras tá destruindo, aí depois eu chego com a solução. Eu sou a solução. Então, nesse processo dos ricos sabotar a política, o nosso povo ficou apolítico. O nosso povo se transformou num povo apolítico. E aí é onde mora o perigo. O fascismo adora o apolítico. Não tem como você ser apolítico. Eu tenho uma amiga, a Mari Bergel, que ela tem uma frase bacana. Ela fala, viver já é um ato político, né? Então, eu acho louco isso. Viver já é um ato político. Nem sei se é dela essa frase. Ela pegou e falou, mas ela sempre fala. Viver já é um ato político. E eu acho que é isso. Nós faz política. O que eu quero provar com os entregadores antifascistas? Que não existe só uma política a se fazer. Não tem só a política institucional. Não tem só a política sindical. Não tem só a política das ONGs. Não tem só a política dos movimentos sociais. Tem a política de rua também. O maior exemplo no Brasil de político de rua, para mim, é o Paulo Freire. Sabe? O Paulo Freire é um exemplo incrível de político de rua para mim. É um cara que não foi para Brasília criar um projeto de lei em Brasília. Ele foi para o Nordeste. Ensinar o pessoal do Nordeste lá a ler, escrever, e aí depois que ele conseguiu essa proeza, ele foi para Brasília e falou assim, olha o que eu consegui fazer, bonitão, do terno e da gravata. Vê se vocês acham isso aqui bacana. Então, para mim é isso, política de rua é isso, é muito importante a política de rua. Jesus Cristo era um político de rua. Malcolm X era um político de rua, Mahatma Gandhi, um político de rua. Se você pegar nos Estados Unidos, quem foi mais importante para os Estados Unidos, Martin Luther King ou Barack Obama? Martin Luther King era um político de rua. Então a política de rua é muito forte, mano. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Sabe quem são os políticos institucionais bons? Aqueles que fizeram um bom trabalho na rua. Não tem essa de você querer entrar na política e ser um não político. Certo? Não tem essa de você querer entrar na política sendo um não político. Você precisa fazer um trabalho bom, mano. Você precisa vir de um sindicato, você precisa ser trabalhador, sabe? Você precisa vir de uma história para você ser político. Não é só amanhã você falar assim, agora me dá meu terno, minha gravata, minha caneta, e eu vou virar político. Não é assim. Entendeu? Eu não tenho interesse de ser político institucional. O pessoal fica me questionando isso. Eu não tenho interesse de ser político institucional. Eu quero ser político de rua até o final da minha vida, porque eu valorizo muito isso e acredito muito nisso. Eu acredito que o Brasil precisa disso. E eu acredito que o momento que a gente está vivendo, você me perguntou qual a minha análise do momento, né? O momento que a gente está vivendo, o povo, ele fica desconfiado, mano. Ele acha que as pessoas todo mundo vai soltar da mão deles. O pessoal vem daqui, passa e solta aí cresce e solta da nossa mão, mano. Eu não quero soltar da mão do povo, mano. Quero segurar a mão do povo até o final da minha vida. Entendeu? Não que eu tenha um problema com a política institucional, com a política sindical. Eu acredito que todas as políticas que querem empoderar o trabalhador têm que se unir e empoderar o trabalhador. É nisso que eu acredito, certo? Hoje, eu nunca tive tanto amigo comunista como eu tenho hoje, né? O Ecla do Saci que entrou aí, eles é comunista ferrenho. Aí é engraçado, ó, que meus amigos trotskistas não gostam dos meus amigos stalinistas. Aí eu chego neles e falo assim, vocês não é tudo comunista? Para de gracinha e vai ajudar o trabalhador, mano. Pelo amor de Deus, mano. Para de gracinha e vai ajudar o trabalhador, mano. Porque pra mim tudo se resume em ajudar o trabalhador, mano. Pra mim tudo se resume em ajudar o trabalhador. Aí as pessoas que não gostam de mim, me chamam de comunista. E as pessoas que gostam de mim, me chamam de comunista. Eu tô quase acreditando que eu sou comunista mesmo. Eu só não falo que eu sou comunista porque eu não li o Capital, mano. Eu não li o Capital, então eu não posso dizer, ou eu li o manifesto, não li o manifesto comunista. Eu não posso dizer que não sou uma coisa que eu não entendo. Mas eu acho bacana a ideia do comunismo de empoderar o trabalhador. Eu acho muito louco. Eu quero me empoderar e quero empoderar o trabalhador. Os entregadores antifascistas é um movimento de empoderamento do trabalhador. Como que a gente vai empoderar o trabalhador? Ensinando para o trabalhador, mostrando para o trabalhador que política é uma ferramenta que a gente tem que se apropriar dela para se empoderar. É através dela. Meus companheiros, qual que é a fita? Nós temos que saber que peça que nós que tabuleiro que nós que tabuleiro que nós tá e que estratégia que nós temos que traçar. Vamos fazer essa política de rua acontecer, mano. É nisso que eu acredito. Bom, Paulo, eu acho que você... Bom, eu me sinto um mix das três coisas que você falou. A política da rua, a política institucional e sou comunista. Então eu tô no seu tripé aí. Eu só não falo mano porque é característica de paulista, né? Senão eu estava falando também. Viu, Tá com o Paulo? padre, fala com o padre, fala com o padre. Aqui fala meu irmão. E aí, meu irmão? Meu irmão, é meu irmão. A Duda é entregadora antifascista aí no Rio aí. Ela é uma das que está organizando a coisa. Né? Meu irmão. A gente tem militantes nesse movimento que é filiado ao PCdoB. Né? Tem gente desse movimento seu que é filiado ao partido e ontem participou mulheres, inclusive, que participaram desse processo, e acho que você deu uma definição clara de comunista. Né? Comunista vem da palavra comum, coletivo, compartilhar. E está nesse lado mesmo, é o lado do trabalhador, é o lado de quem fortalece essa luta contra a opressão, que é a opressão do capital, você não tem a dúvida. A opressão que a gente vive é a opressão do capital, é contra isso que você está na batalha. Né? Por isso é que é tão importante a tua fala
nesse momento. Eu diria assim, Paulo, você podia colocar um pouco do balanço da greve, como é que ela foi, e as reivindicações centrais dela, né? Para a gente poder ver que desdobramentos a gente pode pensar a partir dela. Como você disse, o político de rua, como você conceituou, né? Todo mundo que luta e que constrói, organiza os trabalhadores é um político de rua. Por isso que eu disse que eu estou nesse mix teu. Eu sempre fiz isso, já fui do movimento sindical e até hoje eu continuo na rua, na luta com os trabalhadores e trabalhadoras. Mas é óbvio que no campo institucional você tem desdobramentos a fazer no campo dos direitos, né? Derrubaram a legislação trabalhista, uma reforma trabalhista perversa, cruel, como ela foi feita. No entanto, a gente pode, a partir de determinadas lutas, recriar força para estabelecer novos marcos e novas regras. Então, seria importante você falar como é o balanço do movimento de ontem, quais as reivindicações centrais, para a gente conversar aqui sobre os desdobramentos disso. Só para explicar uma coisa, assim, para deixar explicado pro pessoal, né, que tem... Hoje é complicado, mano. Hoje tudo que eu falo, eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu falo, porque senão o pessoal já tá me cobrando. Deixa eu explicar para vocês, ó, pessoal. Os entregadores antifascistas, tem vários, tem anarquista, tem comunista, tem socialista, tem eu, que não sei o que eu sou, tem um monte de coisa. Você é comunista, eu já considero. Então, às vezes não, tem gente que acha que eu sou anarquista. Às vezes eu acho que eu sou anarquista aí, que eu fico conversando com a Duda, eu fico conversando muito com a Duda, eu já tô anarquista. Eu sou confuso, eu admito que eu sou confuso, não tem problema. A questão, ó, dentro dos entregadores antifascistas, tem gente que é filiado ao PCdoB, tem gente que é filiado ao PT, tem gente que é filiado... Não tem problema nenhum. E tem bolsomínio também, né? A gente sabe. Não, nos entregadores antifascistas não. Nesse no meio dos entregadores tem, sua categoria, tem um monte, mas os entregadores... Mas os entregadores fascistas que chegam a Bolsonaro falam assim, ó, amigão, desculpa, mas não dá pra você ser bolsonarista e entregador de fascista, não rola, entendeu, mano? Não rola. Agora, se você quiser entender melhor essas ideias, eu explico. Agora, ser bolsonarista e entregador de fascista não dá. Só que os entregadores antifascistas é um movimento puro de rua, assim, a gente quer se manter assim até o final da vida. A gente quer ser um movimento de política de rua até o final da vida. Eu falo assim, ó, que se tentar prender o rabo do galo, o galo pica. Então, qual que é a fita, ó? Nós é política de rua até o final da vida. Nós quer se unir com todas as políticas que querem empoderar o trabalhador. A política institucional, a política partidária, a política dos movimentos sociais, para a gente se unir, parar de piaquinha e empoderar o trabalhador. Porém, nós queremos ser respeitados como político de rua e queremos ser políticos de rua até o final da história. A gente quer estar na rua. Quer fazer política e quer estar na rua. Certo? Ó, o Eca do Salzano falou, comunista da Vila Madalena. Tem um monte. Comunista da Vila Madalena tem um monte. Tem um monte. Putz, esqueci a pergunta, tá vendo? Eu fico circulando as ideias, esqueci sua pergunta. Como é o balanço da greve e as reivindicações principais? Então, a greve é assim, ó. A greve é um movimento, os entregadores antifascistas é outro movimento, certo? Nós, entregadores antifascistas, acreditamos que através do sofrimento em comum a gente tem que se unir e ir pra luta. Não é porque o meu companheiro, meu irmão votou no Bolsonaro que eu vou deixar ele pra trás. Eu não vou deixar ele pra trás. Eu não acho... Eu comentei que na categoria tem bolsomínio, não falei do grupo, mas na categoria a gente sabe, espero que muitos arrependidos, mas tem. Eu não chamo mais nem de. Eu não chamo meus companheiros nem de bolsomínio, eu chamo meus companheiros de iludido. Eu falo assim, você tá iludido. Vocês achou que o Bolsonaro ia dar uma arma pra vocês e vocês se enganaram, não ganharam arma nenhuma, certo? Por quê? Por que tem muito bolsonarista dentro no meio dos motoboy? Porque moto é uma coisa que rouba muito, mano. Às vezes o cara tá ali trabalhando e já teve 3 ferramentas dele roubada. E aí aparece um cara falando que vai dar uma arma na mão dele, ele acredita. É isso. Prometendo as coisas, ele acredita, entendeu? O que eu quero mostrar pra ele é que, assim, eu falo para o companheiro, eu falo assim, companheiro, você que é bolsonarista, o que você prefere? Que a polícia mata o bandido ou que a polícia recupera a sua moto? Qual dos dois você prefere? Que a polícia vai lá e mata o bandido que roubou sua moto ou que a polícia recupera a sua moto? Então não é sobre colocar a polícia na rua ou arma na mão das pessoas, é sobre inteligência policial. O político que vai falar bem de segurança pública é o político que vai falar de inteligência policial, não o político que vai falar de repreensão policial. Porque o político que fala de colocar a polícia na rua é para dar tapa na sua cara, besta. É polícia para dar tapa na sua cara. Não é polícia para achar sua moto. Entendeu? Então, qual que é meu balanço? Qual que é as ideias? Os entregadores antifascistas é uma coisa, a greve é outra. Nós, entregadores antifascistas, apoiamos a greve porque nós temos um sofrimento em comum e nos unimos através desse sofrimento comum, independente dos pensamentos, certo? Independente do campo ideológico. Uhum. E aí nós ajudamos a impulsionar o rumo da greve, ajudamos a ampliar a voz da greve, junto com outros companheiros também que fizeram a mesma coisa, a gente conseguiu atingir o objetivo que a gente atingiu. Mas os entregadores antifascistas é uma coisa,
E a greve, ela é outra coisa. A greve, ela tem um sentimento apartidário. A greve também tem vários companheiros que são apolíticos. Eles não querem saber de política, porque o povo tá assim, o povo, tudo que conversa com o povo acha que é chaveco. Porque tantas vezes que tentaram manipular a mente do povo, que o povo agora fechou. É uma forma do povo se proteger. Eu entendo o povo. É uma forma dele se proteger, mano. É tanta gente contando tanta mentira, tentando manipular eles, que eles fizeram assim, ó. Quero ouvir ninguém, mano. Não quero ouvir ninguém. Nem esquerda, nem direita, nem ninguém. Entendeu? Então eu entendo os companheiros. Então, se eles fizeram assim, ó, como é que nós vamos mostrar pra eles? Aqui, ó. No olho, na prática, na praxis, igual a professora Silvia me ensinou. Na praxis. Fazendo e mostrando pros companheiros na prática, entendeu? Porque eles não querem ouvir, e é isso mesmo, não tem que ouvir mesmo não, mano. Porque tem um monte de gente pra enganar eles mesmo, e aí eles é o modo deles se defender, eu entendo. Entendeu? Então a gente vai aos pouquinhos. Eu falo com os entregadores de fascista, vai caminhar devagarinho, não tem problema nenhum a gente caminhar devagarinho. Mas não tem pressa. E a greve foi ampla ontem, Paulo? A greve foi incrível. A greve foi incrível, mano. A greve foi incrível. Ontem eu pude subir lá no. Eu vi uma manifestação na Vila Madalena de motoqueiro, na Consolação, que foi imensa. Isso aí viralizou. A gente acompanhou o dia todo, a gente divulgou o tempo todo, mas é bom que você diga o que ela alcançou para as pessoas saberem. Nem todo mundo acompanhou. Eu estava lá na manifestação, começou na Consolação, subiu lá para Consolação, parou lá no TRT, aí depois nós fomos para Paulista, depois nós fez o percurso para Estaiada. Lá no TRT, os companheiros do sindicato me convidou para ir no carro para poder falar, né? E aí eu pude fazer minhas falas lá, e eu tenho vários caras que não gostam de mim no meio dos entregadores. Vários. Os caras falam que eu sou um ator contratado pelo The Intercept para introduzir ideias comunistas nas motos. Os caras falam que eu sou os encapuzados da CNN. Os caras falam que o PT me financia. Os cara inventam cada coisa, que fake news, assim. Bolsonarista gosta de fake news, né? Eles criam. Eu já tenho as minhas. Eu já tenho as minhas. Né? Vive delas, ganha eleição nelas e vive delas, né? Até hoje. Eu já tenho as minhas aí, que o pessoal cria em torno de mim. E aí eu subi eu fui receoso, né? Porque a gente ajudou a proporcionar a greve, mas eu fui receoso porque eu não fui com bandeira de entregador de fascista, eu não fui com camisa, porque eu não queria atrapalhar a greve, entendeu? Se alguém visse algum entregador se revoltando contra os entregadores antifascistas, ia ser prejudicial para a greve. Então eu entendo a mente dos meus companheiros e a gente foi de boa. E aí eu subi lá no trio, lá no carro do sindicato, falei umas verdades lá para os companheiros, o que eu pensava sobre a carteira de trabalho, o que eu pensava sobre todos os meus pensamentos, e aí quando eu desci eu percebi que os companheiros respeitou. Ou seja, naquele momento não tinha empreendedor ali. E eu enfrentei vários empreendedores, certo? Eu enfrentei vários, entre aspas, né? Eu enfrentei vários João Dória sobre rodas aí para me poder chegar até aqui, certo? E aí, ali eu vi só caras, só homens e mulheres, companheiros e companheiras se enxergando como trabalhadores. E ali foi um dia magnífico, mano. Eu andei de moto com os trabalhadores ali, foi da hora, mano. Bicho, tá marcado na minha história aquele momento. Essa ideologia do empreendedorismo pega nas pessoas, né? As pessoas exploradas acham que são empreendedores, né? Tem essa ilusão. Porque nós temos o desejo de deixar de ser pobre, né? Aí o rico chega e fala que nós é quase igual ele, nós acreditamos. O jeito que você fala é ótimo, Paulo. Você é muito objetivo, muito aberto, muito franco, muito na lata, como diz o povo. Mas ontem, além de São Paulo, muitas cidades entraram, né, Paulo? Outros países também, a Argentina também parou, o Brasil inteiro aqui, a maioria dos estados pararam. Então foi uma coisa ampla, assim, a gente bagunçou mesmo a coisa aí. Coisa boa, isso é muito bom. Agora, a reivindicação central do movimento, ela está exatamente aonde? Quais são as reivindicações principais? Porque, só uma pergunta, porque vocês estão no meio de uma pandemia, servindo a todo mundo que está em casa, vocês não podem estar, né, porque estão trabalhando, mas com risco imenso de contaminação, ou seja, a vida de vocês está em risco. E até onde eu sei, também falta equipamento de proteção, para além de todas as outras faltas, né? Seria importante você falar dessa reivindicação e do que vocês estão reivindicando nesse movimento. Veja bem, a reivindicação da greve, a pauta da greve é taxas maiores, aumento da taxa mínima, fim dos bloqueios injustos e auxílio aos companheiros que se acidentarem ou se infectarem com Covid-19. Essa é a pauta da greve. A greve não é de esquerda, de direita, contra ou a favor do governo, a greve simplesmente tem uma pauta. Nós, entregadores antifascistas, temos uma luta pela alimentação. Acreditamos que os aplicativos têm que garantir café da manhã, almoço, janta, lanche da tarde, lanche da madrugada, para os entregadores que trabalham nesses períodos, certo? Depois disso, a gente quer fazer os aplicativos reconhecer o vínculo empregatício, porque para nós a carteira de trabalho é uma coisa muito importante. Não porque a gente acha que a carteira de trabalho é mil maravilhas,
mas porque a carteira de trabalho representa um conjunto de lutas que está na nossa carne. A liberdade não foi o patrão que deu, o salário mínimo não foi o patrão que deu, o 13º não foi o patrão que deu, a insalubridade, o adicional noturno, o FGTS, todas essas conquistas da carteira de trabalho não foram o patrão que cedeu ou deu. Foram nós que conquistamos, trabalhadores e trabalhadoras que conquistaram esses direitos, certo? E trabalhadores que tiveram que morrer, tiveram que ser perseguidos, tiveram que perder os seus empregos, perder o seu sustento para conquistar isso aí. Então, rasgar a carteira de trabalho seria rasgar a minha carne, que eu tenho todos esses companheiros no meu coração. Eu vejo esses companheiros na minha frente, eu fecho meus olhos e vejo esse companheiro. Eu vejo um cara no passado chegando na cara do patrão e falando assim: ei, patrão, sabe o que eu acho? Eu acho que nós merecia descansar 30 dias. E nós vai fazer bagunça enquanto nós não descansar 30 dias. Eu tenho esse cara na minha frente, dentro do meu coração. Rasgar a carteira de trabalho é rasgar eu, certo? A carteira de trabalho não é boa, precisa melhorar. Queria que a luta dos entregadores antifascistas fosse uma luta para melhorar a carteira de trabalho. Não fosse uma luta para recuperar a carteira de trabalho. Eu queria que a luta dos entregadores antifascistas fosse uma luta para melhorar a democracia, porque a democracia não é 100%. Ela não chega para todo mundo, a democracia. A democracia não chega na favela. Mas a gente tem que lutar para não perder a democracia. Então a gente tem um Brasil estranho, né? É engraçado isso. A gente fez uma reunião com o pessoal da América Latina inteira e os movimentos dos entregadores da América Latina é tudo de esquerda, mano. É só no Brasil que tem trabalhador de direita, mano. Não dá para entender essas coisas. Pobre de direita, mano. Então, qual que é a situação? Eu queria que fosse essa a nossa luta, pra gente melhorar a carteira de trabalho, para nós chegar na cara do patrão e levar mais um pouquinho uma com ele ainda. Falar, sabe o que nós merece? Nós merece ganhar mais. Nós merece descansar mais dias. Nós merece isso, nós merece, sabe? E chegar e falar assim, nós merece ter participação maior nos lucros da empresa. Nós merece que você saia daí. Aí, no final, nós falamos assim, quer saber? Sai daí. Nós vai arrancando um pouquinho, aí depois nós falamos assim, não tem mais o que arrancar, nós falamos assim, ô patrão, sai daí, vai, que nós não precisamos de você, vai, vamos ser sinceros, nós não precisamos de você. Tem força de trabalho, existe força de trabalho sem patrão. Não existe patrão sem força de trabalho, né? O que você está fazendo aí? Porque os caras acham que tem que fazer o trabalhador virar patrão. Não é isso. É o patrão que tem que virar trabalhador. Não é o trabalhador que tem que virar patrão. É o patrão que não é. Então, porque aí eu vou usar a ideia fascista do Bolsonaro. As maiorias governam, as minorias se adequam. Maioria é trabalhador, minoria é patrão, né? Então, minoria, se adequa nos trabalhadores, certo? Você, patrão aí que gosta do Bolsonaro, se adeque. Se você gosta do Bolsonaro, o que você tem que fazer? As maioria é o trabalhador, né? Então se adequa, vem ser trabalhador junto com nós. Por quê? Porque a nossa força de trabalho produz uma riqueza, certo? E você, sabe qual que é o seu trabalho? É cercar a nossa riqueza, só isso. Porque você não produz essa riqueza com nós, você só cerca essa riqueza e diz que é sua. Essa riqueza tinha que vir derramando sobre todos, porque a nossa força de trabalho fez uma produção, certo? E essa produção tem que vir derramando sobre todos os trabalhadores que merecem isso, porque qual que é a ideia? Se tudo é de todos, todos têm direito a tudo. Essa é a minha visão, certo? Nós não precisamos de patrão, essa é a verdade. Nós não precisamos de patrão. Patrão é uma coisa que não precisa. E os caras inventou isso aí. Tá vendo? A tua alma é comunista. Tudo que você está falando aí tem a ver com o que a gente pensa mesmo, Paulo. Eu tô quase acreditando que eu sou mesmo. É, pode acreditar. Esse é o sentimento fundamental para ser, inclusive. Essa é a compreensão. Agora, veja, essa ilusão de que o patrão vai virar trabalhador também não vai. Essa disputa entre capital e trabalho é ela que é a chamada luta de classe mesmo, né? Não tem muito jeito. Isso aí é a disputa principal. Agora, tem uma questão, Paulo, que você falou do auxílio aos contaminados, mas me parece que vocês estão trabalhando sem equipamento de proteção, né? Eles não fornecem também nada disso. Nem máscara, não. nem nada, zero. Não, Vocês zero. estão indo como vocês podem. Eles dão R$ 1 por quilômetro. Só isso. Isso é duro de saber, mas é mais duro ainda de ouvir. Quando você fala assim, é muito duro de ouvir. É porque nós acostumados. É porque assim, ó, você sofre tantas dores, assim, ó, se seu braço doer um dia, vai doer muito. Se seu braço doer 2 dias, vai doer muito. Se seu braço doer um mês, vai doer muito. Se seu braço doer um ano, não vai doer tanto. Se o doer 2 anos, não vai doer tanto. Se seu braço doer 40 anos, não vai doer mais, mano. Então a gente acostumou com essa dor, entendeu? Nós, pobre, trabalhador, nós acostumamos igual um tapa na cara da polícia. O primeiro tapa que eu tomei na cara do polícia, eu chorei. Hoje eu não choro mais, mano. Eu sigo a vida como se nada tivesse acontecido. Espero que você não tome nenhum, viu? Esse aqui não pode. Mas deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você sabe que tem vários projetos de lei no Congresso Nacional apontando para a proteção da sua categoria, né? Tem vários, né? Então, eu pergunto se vocês estão buscando fazer uma organização de vocês para conversar com a instituição parlamento, no sentido de trabalhar a aprovação de algum projeto
Porque esses todos podem estar juntos num único projeto, né? Porque junta tudo, pensa tudo, porque é o mesmo assunto, né? Então, uma pergunta que eu coloco para você é se vocês têm a perspectiva de trabalhar junto a esse campo institucional, no sentido da gente tentar aprovar um desses projetos, tem no Senado, tem na Câmara, para a gente buscar um marco de proteção a vocês, com toda a resistência de um Congresso mais patronal, com toda a resistência que a gente sabe pós-reforma trabalhista, mas diante do que está acontecendo, o nível é tão escancarado de exploração que algum marco de regulação nós temos que avançar e temos que votar. Então, eu pergunto se vocês têm essa expectativa de trabalhar junto ao parlamento para aprovação de projetos. Eu sou daqueles que acredita que todas as políticas que querem empoderar o trabalhador têm que se unir para empoderar o trabalhador e parar de gracinha. Eu sou assim. Pega na enxada aí, vamos ajudar o trabalhador e para de gracinha. Então eu não fico nessa de, no partido, não, mano. Todo mundo que quer empoderar o trabalhador, vamos se unir e empoderar o trabalhador. Qual peça que você é, qual peça que eu sou, vamos jogar o jogo, vamos fazer a coisa acontecer para o trabalhador, certo? Só que uma coisa que eu acredito é assim, ó. É igual o cara falou assim, esse cara tinha que ser deputado federal, mano. Esse é o grande problema da coisa. Esse é o grande problema da coisa, mano. A gente vira uma coisa. Sabe o que tá acontecendo com o povo hoje em dia? O povo tá com vergonha, tá com medo das pessoas soltar da mão deles, mano. Tudo é chaveco pro povo, mano. O povo já colocou isso, tudo é chaveco pro povo. Pode ser verdade, pode ser mentira, tudo é chaveco, entendeu? Então, o que eu quero segurar na mão do povo até o final da minha vida, mano. Eu quero ser um político de rua até o final da minha vida. Eu falo assim, ó. Eu falo com toda segurança, mano. Se eu me candidatar a um cargo público, eu dei mancada. Por que eu dei mancada? Porque eu quero ser um político de rua, mano. Alguma coisa mudou na minha trajetória que eu não deveria ter mudado. Alguma coisa eu perdi a minha essência. Não que eu tenha um problema com a política institucional. Eu não tenho problema com a política institucional. Tem político institucional que eu adoro, mano. O Mujica, nossa, o Mujica, eu amo o Mujica. Você só pode colocar um quadro do Mujica assim na minha casa, mano. Eu amo o Mujica. Faça isso, eu também gosto muito dele. Eu amo o Mujica, mano. Certo, mano? O Lula, sem o Lula não tinha galo, certo? Não fosse um peão operário, marmiteiro, que virou presidente. Aí eu não tô falando sobre o Lula, que vocês, né, tal. Tô falando sobre o Lula, peão, operário, marmiteiro, que virou presidente. Esse cara dialoga muito comigo, essa história. Porque a gente se comunica sem falar, sabe? A gente não precisa falar para se comunicar. A gente olha no olho e fala, vixe, esse aí é dos meus. Entendeu? Independente de qualquer coisa. Eu sou daqueles que não gostam de dar a cabeça dos meus irmãos na bandeja, entendeu? Você é de esquerda, Joe? Você quer ajudar o trabalhador? Então da hora, mano. Não, vamos parar de criaquinha e vamos fazer a coisa acontecer. Eu acho que nós que tem que escrever os projetos. Os políticos de rua que tem que escrever o projeto. E os políticos institucionais têm que brigar pelo nosso projeto lá dentro. Não é tipo assim, ó, nós já temos um projeto nosso de lei, que nós é abusado, nós é político de rua mesmo. Nós já está escrevendo um projeto de lei nosso, qual que é o projeto de lei? Fazer os aplicativos garantir café da manhã, almoço, janta, lanche da madrugada, lanche da tarde. Aí a gente vai atacar pelo legislativo. A gente vai armar uma revolução para ir todo mundo lá para Brasília no dia da votação e fazer esse projeto de lei virar lei. E aí, depois que esse projeto de lei virar lei, a gente vai ter o primeiro rastro de vínculo empregatício palpável. Aí a gente vai atacar pelo legislativo. Vai fazer os aplicativos garantir o vínculo empregatício, porque agora tem um rastro de vínculo empregatício palpável. Essa é a nossa estratégia. Nós conta porque a verdade não tem como a mentira matar a verdade. Então nós pode falar a nossa estratégia, que os caras podem montar o que eles quiserem, nós vai conseguir convencer o povo e vai conseguir fazer a coisa acontecer, certo? Então a gente tem um projeto de lei. Quando a coisa estiver maturada, quando a coisa estiver madura, o que a gente vai fazer? Vai escolher um político institucional da nossa confiança, que a gente acredita que tem que ser, ou que não tem que ser, se tem que ser de esquerda, se tem que ser do centro, da onde que tem que ser, para poder fazer esse projeto virar realidade, para lá botar todos os políticos que querem ajudar nós. Vocês é político e quer ajudar nós, então você só vai defender o projeto dos seus amigos, ou você vai defender o projeto dos trabalhadores. Aí que nós vai ver se a esquerda está forte mesmo para ajudar o trabalhador. Qual que é a fita político? Vocês vai defender o projeto dos trabalhadores, ou você vai defender os projetos dos seus amigos? Qual que é a fita? Porque eu acho que quem tem que escrever os projetos é a rua. Esses projetos têm que ser escritos na rua. Eu acho que aqui diz o que quer e aqui segue o rumo do... a caneta tem que seguir o rumo do punho cerrado. É nisso que eu acredito. O punho cerrado vai para a rua dizer o que a gente quer e aí o da caneta vai lá e escreve um projeto para nós. Mas esse projeto já tem que vir escrito da rua e o político institucional pegar ele e falar assim, eu vou defender isso aqui para vocês lá, tá bom? Demorou, mano, vai lá defender para nós. Mas ele já tem que sair escrito da rua. Da rua. É nisso que eu acredito. Deixa eu te falar 3 coisas até para ver a tua opinião. Primeiro, eu conheci o Lula sindicalista, né? Então, eu conheci o Lula desde que ele era peão mesmo e vinha para o trabalho, e isso é bem importante. A trajetória do Lula é uma trajetória muito inspiradora, né? Para quem está nessa batalha como você está. E eu me lembro que uma das coisas que eu falava quando o Lula era presidente é que as pessoas sentiam tanta autoestima
que falavam como você está falando agora, né? Na lata, assim. Ó, eu acho isso, política é assim, e não baixava a cabeça nem para a institucionalidade, nem para a hierarquia. Possivelmente não é desrespeitar, mas dizer o que pensa. Isso é muito importante, isso tem que ser da democracia e da autoestima do povo, né? E acho que o Lula fez isso. Ele gerou uma autoestima popular que faz com que as pessoas se sintam capazes, né? Como você disse, o operário chegou à presidência, eu posso fazer muita coisa, né? Então, isso é um aspecto. Segundo, essa questão de que virar um político institucional. Eu só acho assim, viu, Paulo? A gente precisa, não estou dizendo que seja você, mas eu acho que toda a luta dos trabalhadores, ela precisa se expressar também em outros fronts, porque a gente tem um Congresso hoje predominantemente patronal. Por isso que a reforma trabalhista passa. Se eu tivesse um Congresso com mais representação dos trabalhadores, talvez a reforma trabalhista não tivesse passado. Então, a gente, às vezes, faz um hiato, uma distância entre o movimento da rua e o cargo eletivo, que não é boa, porque isso despolitiza também. Porque você tem que dizer, não, desse movimento, por que não podem surgir vereadores ou parlamentares para representar a gente nesse fórum que decide as coisas, que decide as leis? Porque senão o patrão sempre vai ter a sua representação e os trabalhadores menos. Então é bom que a gente também dê o salto de compreender que esse movimento da rua é dele que deve surgir o político. Eu venho do movimento sindical, como outros vêm, mas a maioria que está no Congresso não. Então é importante que essa correlação mude, que a rua também tenha a sua representação dentro do Congresso Nacional. Então, eu acho que vocês Concordo. não deviam fazer essa distância, né, como se fosse Não, um não, erro não. na trajetória. Então vocês me entenderam mal, ó. Porque assim, ó, não tem problema nenhum. De dentro dos entregadores antifascistas vão surgir sindicatos, associações, ONGs, políticos institucionais, partidos políticos, e Ótimo. Então, ótimo. não existe problema nenhum de dentro dos entregadores institucionais Não, eu só surgirem, estou tentando dar uma surgirem abertura. outros tipos de política. Porém, Não, o Galo, eu entendi. eu quero ser um político de rua até o final da minha vida, meu Não, desejo, minha vontade. eu entendi, mas do jeito que você falou, você desestimula que outros possam fazê-lo. Por isso é que eu estou te dando só esse Não, toque, no sentido de dizer o seguinte, o fato de tem os você dois ser um lados, né, da político, história, né? claro, o fato de você ser um político que está na rua e que é ótimo, e nós precisamos de lideranças como você, porque eu também não acredito que é o parlamento que vai mudar a vida, e nem a história. Quem muda é a organização mesmo dos trabalhadores, né? Mas é importante que você estimule, se você não tem essa vontade, mas que você estimule que outros possam surgir para ocupar esses espaços, porque é muito importante para ter essa representação. É isso que eu estou Eu acho, querendo ó, dizer. eu penso da Ó, seguinte tem forma. gente dizendo aí que votaria em você, ó, no comentário. Eu nem gosto dessas coisas. Sabe por que eu não gosto? Eu Porque isso aí sei, eu estou mostra, entendendo o que você está falando. isso demonstra que as pessoas não têm um respeito pela política de rua também. Porque toda vez que surge uma pessoa como um trabalhador que se coloca, as pessoas tentam transformar no Lula. As pessoas ficam falando isso pra mim, Não, Galula, eu faço live aí, prefeito. os caras escrevem assim, Galula, o Galo vai ser o próximo Lula, eu não quero ser o Lula, eu quero ser o Paulo Freire, mano. Tem três pessoas muito importantes pro Galo, ó. O Lula, o Paulo Freire e o Mano Brown, certo? Três pessoas muito importantes pro Galo. O Lula, o Paulo Freire e o Mano Brown. Eu quero ser um político de rua. Não tenho problema nenhum com os companheiros que são políticos institucionais e eu incentivo os companheiros a seguirem o caminho. Eu tenho companheiros ao meu redor que querem ser políticos institucionais. Só que o que tem que Claro. entender? Que é o seguinte, ó, as pessoas não querem ser políticas de rua porque político de rua não tem carreira, mano. Não se faz carreira na política de rua. Você é político de rua, por amor. Não tem um salário, não tem nada. Então tem muitas pessoas que aceleram o processo de se transformar em político institucional e não saboreia essa luta da rua, mano. Tem que saborear isso aqui, tem que viver isso aqui, para depois um dia você entender que você pode fazer a mudança com a caneta. Fala assim, ó, quer saber, mano? Eu acredito que eu posso mudar muito mais com a caneta. Vai lá, irmão, pega a caneta e desenrola. Vai lá, irmão, pega a caneta e desenrola. Só que a política de rua tem que ser valorizada. E o Brasil não valoriza, mano. Ah, ó, a gente não fabrica tantos Malcolm X como deveria fabricar. A gente não fabrica tantos Martin Luther Kings porque não devia fabricar. Porque quando surge um Martin Luther King, um Malcolm X, a primeira coisa que a gente quer fazer é transformar ele no Obama. Certo? E não deixa o cara ser o que o cara é. Eu penso como você. Também não acho que todo mundo tem que sair do movimento, não. Eu tenho essa visão também. Acho que, inclusive, um dos problemas que nós vivenciamos, em determinado momento dos nossos governos, é que o desafio era tão grande, esse país é tão grande, tão desigual, que os melhores quadros dos movimentos foram para dentro do governo. E, de alguma forma, os movimentos ficaram meio órfãos das suas principais lideranças. Então, eu também acho que tem que
Tem que ter o grande movimento de rua, as lideranças do movimento social, e tem que ter os que podem ir para o parlamento e devem ir, ou para o parlamento, ou para cargo majoritário, ou para ser governador, ou para ser presidente da República. Eu só quis dizer que é importante que os movimentos da rua também percebam a importância de terem representação onde algumas coisas se decidem, porque essa correlação nos arrebenta na hora de decidir a favor do trabalhador. É isso que eu estou dizendo e reafirmo aqui com muita convicção pelo que eu vivo no Congresso, que é muito difícil, às vezes, a gente defender trabalhador com aquela correlação que nós temos lá, que é centralmente patronal. Por isso é que é a nossa preocupação. Mas eu te diria assim, a questão do projeto, né? Certamente os projetos que estão lá se basearam nas reivindicações que conhecem de vocês. Mas, olha, muitas leis, as mais importantes, muitas delas muito importantes, surgem no movimento social mesmo, né? Mesmo a Lei Maria da Penha, que eu fui relatora, por exemplo, ela veio das mulheres operadoras do direito que trouxeram o texto principal para nós. Claro que depois você melhora, você adequa, você dá o trato técnico, legislativo, constitucional. Mas às vezes, esses projetos de lei se baseiam em estudos acadêmicos também. Também, mas no teu caso, por exemplo, se vocês escreverem esse texto, é a melhor coisa do mundo, pelo menos as reivindicações. Também acho, também acho. Inclusive, tem uma comissão na Câmara, não sei se você sabe, que chama-se Comissão de Participação Legislativa. É por onde entram os projetos da sociedade civil. É por onde eles vêm, né? Então, por exemplo, se vocês escreverem e tiverem... Hoje a exigência é de 1 milhão de assinaturas. Nós estamos tentando mudar isso. Mas a sociedade pode ser a autora do projeto. Nenhum deputado precisa assumir o teu projeto. Vocês podem escrever, coletar 1 milhão de assinaturas e entrar com um projeto de lei de vocês. Não precisa nem ninguém, nem ser a mãe, nem o pai desse texto, né? E a outra forma é como você falou. Aí precisa de 1 milhão de assinaturas. A outra forma é como você falou, vocês escreverem e escolherem um grupo de parlamentares que sejam autores para fazer tocar o texto. Nós não tem problema em escolher um. Tem muita gente boa na política institucional. A opção é de vocês, de ser um projeto de vocês, claro. Pode entrar pela casa, isso existe, essa possibilidade, e pode ser um projeto que vocês escrevam os principais itens e entreguem ao parlamento para que ele dê caminho. Essas duas possibilidades, elas existem de fato. Para a gente poder caminhar para o final aqui, deixa eu te falar, Paulo. Primeiro, assim, eu considero que a tua liderança hoje, a liderança desse movimento, traz uma inovação importante para a luta popular no Brasil. Muito importante. Porque a gente está precisando de sacudir mesmo a rua, de sacudir os movimentos, de abrir a cabeça das pessoas para elas retomarem o seu papel na história. A gente, o ano passado, sem pandemia, teve o 15M, o 30M, teve luta contra a Previdência, teve um monte de coisa. E foram lutas de milhões, né? De muita gente na rua. Mas acho que, nesse momento, essa tua luta no campo dos trabalhadores, ela pode trazer para o Brasil uma nova forma de outra categoria que entra para a história da luta política no Brasil. Então, eu acho que você tem uma responsabilidade enorme, até porque vocês vinculam, o teu grupo particularmente, os entregadores antifascistas, vinculam a luta do mundo do trabalho com a luta democrática também, o que é muito importante, porque sem democracia a gente não faz luta, né? E acho que vocês precisam, de fato, fazer crescer esse movimento, politizar o movimento como você está fazendo. Então, ontem nós divulgamos o tempo todo, ontem nós fizemos vídeo, muitos parlamentares falaram na sessão da Câmara apoiando a greve de vocês e a luta de vocês. Eu fui uma delas, mas tiveram vários outros, né? E acho que esse é o momento de vocês preservarem, de fato, essa autonomia e essa capacidade de fazer essa luta crescer. E no que a gente puder apoiar e ajudar, Paulo, nós estamos aqui para dar toda a força possível, não só no movimento da rua, onde nós temos muita militância, mas também quando vocês precisarem de que essa luta seja vitoriosa no parlamento. Eu queria passar a palavra final a você com todo carinho, com todo afeto e admiração pelo que você já é hoje no movimento antifascista e no movimento aí dos seus trabalhadores. Eu queria dar a palavra final a você, para a gente fechar a live, porque você deve estar morto de cansaço, como eu também, e a gente precisa encerrar aqui com a tua palavra e não com a minha, porque você é a pessoa mais importante hoje dessa conversa. Bacana. Queria encerrar a live fazendo 3 perguntas para você, Jandir. Sim. Não, é uma só, né? É uma só. Sei. É uma só. Quanto você quiser. Quais são as 3 mulheres que te inspiram no mundo? Na história do mundo. Tem muitas. Não, né? 3.
Olha, eu poderia falar da Rosa de Luxemburgo, que é uma mulher que foi importante na Revolução. Podia falar dentro da história do mundo de uma Joana d'Arc, porque eu acho que foi uma luta na França importante. Essa mulher jovem, jovem, tem uma história fantástica na luta da França, né? E posso falar na Angela Davis, como uma mulher que eu acho que nessa luta antirracista e anti-opressão, no movimento, inclusive, norte-americano, foi uma mulher incrível e até hoje está aí, nessa batalha da luta antirracista, que é uma luta estrutural no mundo e também no Brasil. Eu acho que essa é a importante da a política de rua. Você citou 3 mulheres políticas de rua importantíssimas. Eu acho que essa é a grande importância da política de rua. Queria É isso encerrar aí. assim, ganhando. Que coisa boa. Paulo, obrigada. Todo o apoio, toda a força, viu? Beijo grande para você, querido. Tudo de Valeu, bom. Jandira. Tamo Boa junto, mano. sorte Vamos aí. lá. Obrigada aí Qualquer por dia eu passo aí na desenvolver o sua casa aí convite. pra ler o Capital. Boa, eu vou deixar essa live no feed para quem quiser acompanhar, tá bom? Da hora. Beijo Tamo grande, junto. querido. Tudo de bom. Tchau, tchau. Falou. Tchau. Tchau.